Namaskar, que venham todos com muita paz para esse momento tão especial de minha vida, partilhar um pouco das vivências como professora aqui do Espaço Ayun de Yoga em Araruama. Algumas vivências elas estão direcionadas para o yoga e outras que também são de yoga para outros assuntos. Então eu quero iniciar esse momento. Hoje nosso tema será o sentido do olfato. Na semana passada eu cuidei da pele, que foi o sentido do tato, e eu vou completar a cada quarta-feira essa sequência dos sentidos, das portas que nós temos de troca do mundo interno para o mundo externo e vice-versa. Bem, eu trouxe aqui para iniciar uma fruta. Eu trouxe uma maçã. A maçã é uma fruta muito simbólica. Ela tem representações em várias escrituras sagradas e ela tem muito uso tanto na culinária como no mundo da cura dos medicamentos, já que ela possui o ácido málico, que é o ácido que abre os canais biliares, os canais do fígado, para que a bile possa se encaminhar para o intestino. Então eu quero, vou sentir o cheiro dessa maçã. Essa maçã não tem cheiro nenhum. Ela tem um sabor. Ela tem um sabor de maçã. Ela vai promover um benefício no meu corpo. Mas tem algo que ela não vai fazer. Se eu estivesse de olhos fechados, eu, sem colocar a mão, eu não saberia que isso aqui é uma maçã. Agora, se essa maçã fosse uma maçã das maçãs de tempos antigos, onde não havia modificações genéticas, imagina que a maçã, como todas as frutas, elas não dão o ano inteiro. Elas têm fases, elas têm época. E essas épocas, elas são direcionadas conforme o clima, conforme o solo, conforme a região. Mas se essa maçã tivesse um perfume, eu saberia que era uma maçã. Mesmo que eu não tocasse, mesmo que eu não visse. E mais ainda, quando eu sentisse o cheiro de uma maçã, ele ia lá dentro do meu cérebro acionar uma chave. Que chave? A chave das minhas lembranças de infância, onde comer uma maçã era uma coisa rara. Comer uma maçã era uma coisa de muito poder para mim, porque eu nasci numa região onde não se plantava maçã. E essas maçãs de quando eu criança,
elas vinham de regiões onde o plantio e o cultivo da maçã não era modificado. Portanto, as maçãs tinham perfumes de maçã. E o que é o cheiro? As substâncias que formam essa maçã, elas se volatilizam e através do ar, esse ar que eu respiro quando eu aspiro um perfume, uma maçã, seja o que for, ela vai tocar a mucosa nasal. Essa mucosa, ela tem terminações nervosas. Essas terminações nervosas vão levar para o bulbo olfativo. Esse bulbo olfativo vai encaminhar para uma parte do meu cérebro lá dentro, a que eu chamo de sistema límbico. Então, ela vai passar por esse caminho, vai chegar ao sistema límbico e lá, o que vai acontecer? Essa substância que foi até o meu sistema límbico, o bulbo olfativo, o sistema límbico, ela vai acionar o hipotálamo. E esse hipotálamo é uma parte lá do meu cérebro que vai produzir certos hormônios. E esses hormônios, uma vez na circulação, e também essa substância vai chegar até o córtex cerebral, onde eu vou pensar sobre. Então, o que a maçã vai me proporcionar? Uma oportunidade de despertar uma coisa que está guardada dentro de mim, lá no meu cérebro, que vai produzir certos hormônios e que vai ser decodificado pela córtex cerebral. Então, imagina que memórias que ela traz. Ela traz memórias da minha infância, ela traz memórias de quando pequena e que eu tinha oportunidade de comer uma maçã, a maçã era partida, e para os bebês raspava-se a maçã, não só para os bebês, mas como para as pessoas que estavam mais enfraquecidas, os idosos que não podiam se alimentar por conta própria, ela era raspada e colocada na boca. Essa maçã despertaria em mim, se ela tivesse um cheiro, memórias prazerosas. Poderia ser alguma coisa de memórias não prazerosas, mas ela, junto com aquilo que eu estaria comendo, ela ia acionar um sistema dentro de mim para saída dessas memórias que estão guardadas. Essas memórias, como eu falei, elas poderiam despertar prazeres ou não, mas em ambos os casos ela teria a permissão de saída. E com essa permissão de saída, o que faria dentro de mim? Faria uma harmonização psíquica, mexeria com elementos que estão no meu inconsciente. Porque, como eu sempre tenho comentado aqui, a consciência é como uma nata. Sabe aquela nata do leite que fica em cima do leite? Ela é a nata. Mas a profundidade do líquido é que vai determinar a qualidade da nata. Isso é a consciência.
Portanto, essa consciência que é regida pelo raciocínio, pela mente, ela é comandada por aquilo que está embaixo, que é o nosso inconsciente. E quem é o nosso inconsciente? O nosso inconsciente são forças psíquicas resultantes de memórias dessa vida, de vidas passadas, de elementos da minha família e também as memórias da humanidade. Portanto, a vida de um ser humano, ela é muito mais conduzida pelas forças do inconsciente do que pela consciência. E a consciência é gerenciada pelo nosso plano mental. Por isso que o nosso plano mental quase não dá conta de nada. Bem, aí vocês já compreenderam a importância olfativa. A importância olfativa é essa, a importância de acionar conteúdos, acionar memórias que estão guardados em nosso sistema límbico. E quem é o olfato? O olfato é um dos sentidos mais desprezados. Nada mais reverenciado nos dias atuais do que o sentido do olhar. Até porque nós estamos vivendo na era da imagem. Imagina que qualquer pessoa que vai fazer uma palestra, imediatamente ela precisa colocar imagens. Ela vai contar uma história, ela precisa colocar imagens. Tudo precisa de imagens. Só que a imagem limita. Porque a imagem que vem de fora é uma imagem que não, na maioria das vezes, a não ser que seja, essa imagem seja de um conteúdo artístico, vinda da força do inconsciente de um artista, ela não vai mover esse campo psíquico que está guardado dentro do meu cérebro. E ele é livre. Por que que é livre? Por que que o olfato é livre? Porque ele vem através do ar. O conteúdo que vai acionar o meu olfato vem através do ar. As substâncias de alguma coisa vêm e através do ar chega às minhas narinas. E por que que é livre? Porque aquela memória que está dentro de Firmina não é a memória que está no outro, não é a memória que está dentro de cada um de vocês que nesse momento está me ouvindo. E como ela é livre, o resultado emocional, o resultado mental disso não pode ser linear. O olfato é um sentido que não é linear. E aquilo que não é linear, dentro do momento que nós estamos vivendo, não tem muito valor, porque quase tudo está formatado na ideia de causa e efeito. Por isso que o olfato, ele foi praticamente retirado de todas as coisas. E uma coisa bem importante que aconteceu, que foi uma coisa de chamar atenção, foram os momentos do Covid. Reparem o que aconteceu no momento do Covid. O Covid, em sua maioria, pelo menos no começo, ele atacou as vias respiratórias, aéreas e inferiores. Atacou as vias nasais, a laringe e se instalou no pulmão, dificultando a respiração. No momento que dificultou a respiração,
ela deixou sem respiração, os nossos rins, eles perdem energia. E quem são os nossos rins? Eu sempre falo aqui, a bateria do nosso carro. Faltou respiração, o rim começa a perder energia. E é ele que faz, ele é o motor de todo o organismo, essa energia que está nos nossos rins. Aí aconteceu uma outra coisa também. Muitas pessoas perderam o olfato. Muitas pessoas perderam o olfato. Junto à perda do olfato, o que se perdeu também? O paladar. Porque as substâncias que saem daqui, que chegam às narinas, que vão até o bulbo olfativo e que chegam ao sistema límbico, e que vai determinar quase 80% do sabor das coisas. E aí, o que se fez? Como é um sentido que não pode ser aprisionado, o que foi feito? Foram feitas modificações genéticas. E essas modificações genéticas, com o intuito de hiperprodutividade e lucro, fez com que as frutas, as flores, os alimentos fossem perdendo os sabores, porque como eu falei lá no início, para quem está me acompanhando, existe uma conjuntura para que isso aqui tenha sabor. A terra, a água, o ar, o sol, as estações do ano. Porque se ela é produzida fora de época, ela não vai reunir os elementos necessários para ela expressar o seu sabor natural. E aí, uma coisa bem simbólica, como eu acabei de dizer, foi essa perda, essa anosmia. As pessoas, mesmo até hoje, ainda temos pessoas que perderam, que não sentem olfato e, consequentemente, os sabores. E isso não acontece só nas frutas. Um tempo atrás eu recebi um buquê de flores. Foi um dos buquês mais assustadores. Teve uma intenção, adorei. Quem não gosta de ganhar um buquê de flores, principalmente se uma mulher é canceriana. Mas o meu buquê de flores eu tive que tirar de dentro de casa. Porque aquele buquê de flores tinha um glitter e tinha um cheiro que não era de flor. Depois eu vim saber que as lojas, as floriculturas, quando fazem os buquês, eles borrifam perfumes que não são naturais. Aí, aquele perfume que não é natural, além de entupir a mucosa, ela entope porque, como ela é uma coisa inorgânica, a molécula é maior do que o poro, já falei semana passada, da pele, da mucosa, então ela entope, ela fecha. Como ela fecha, ela não permite que aconteça aquele movimento que eu falei da maçã, do cheiro de uma maçã. E aquele cheiro, ela não vai dentro de mim acionar emoções, porque provavelmente não vai chegar ao meu sistema límbico. E se chegar, aquele cheiro, por não ser natural, ele não vai despertar memórias e emoções.
colocar aquele cheiro? É fácil. Se vocês tiverem uma florália perto de suas casas, cheire as flores daquela florália. Elas não têm cheiro nenhum. Assim como a fruta não tem cheiro nenhum, as flores também não têm cheiro. E aí fica fácil entender. Aquelas flores foram modificadas. Agora, sinta o cheiro da rosa do jardim, da casa da mãe, da casa da avó, de alguém lá do interior. Quando você sente o cheiro daquela rosa, imediatamente você vai sentir um bem-estar, uma elevação, porque aquela rosa tem perfume. É comum na natureza, isso também vale a pena falar, que o perfume das flores, elas não têm a função de nos agradar. Ela tem uma função sexual, ou seja, ela tem uma função de atrair insetos e outras coisas mais, outros bichinhos, para fazer a polinização. Por isso é muito mais comum o cheiro nas flores brancas. Reparem que as flores à noite, as que abrem à noite, nós temos as famosas damas da noite e outras flores que abrem à noite, elas são muito mais perfumadas do que as flores diurnas. Elas são muito mais perfumadas do que as flores coloridas, porque as flores que são coloridas, elas vão permitir uma atração visual nesses grupos de polinizadores, enquanto que as flores brancas, principalmente as noturnas, demandam a produção de um maior perfume para que elas possam ser sentidas pelos polinizadores. Mas isso não quer dizer que elas também não tenham perfumes. Elas têm perfume sim, mas em menor quantidade. Agora, quando que elas não têm perfumes? Quando elas são modificadas. Só para lembrar que o Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até lá no norte, quer seja Roraima, Amapá, às terças-feiras ao abastecimento nacional. Abastecimento vinda, em sua maioria, tem outros lugares também, mas o maior fornecedor de flores do Brasil chama-se Olambra. Se você vai no supermercado aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, eu acabei de ir a Manaus e lá as flores também são de Olambra, maior produtor. Com essa produção, o que aconteceu? Todas as flores pequenas, as flores dos jardins nativos, elas perderam o valor. Elas perderam o seu valor comercial, porque, além disso, elas são produzidas de forma a ficarem por mais tempo saudáveis, durem mais, enquanto as nossas pequenas flores de jardim, elas têm um ciclo de vida bem menor, porque elas obedecem a esses ciclos cósmicos, elas obedecem aos movimentos da natureza. E aí o tempo é bem menor e elas não permitem a poda. Se você poda, ela murcha imediatamente. Bem, esse é um outro detalhe. Existe um outro detalhe assim bem interessante de ser visto,
e que vale a pena também, porque esse assunto é muito longo e eu estou me detendo por alguns que eu estou me lembrando. Eu me lembro que a minha mãe é de descendência afro, assim como eu, temos esse nariz arredondado. E quando alguém perguntava a ela, e eu entendo bem, ela dizia assim: a coisa que eu queria mais mudar em mim era o meu nariz, porque eu acho o meu nariz muito feio. E aí eu fico a imaginar qual é, dentro de uma dimensão, qual é o primeiro órgão que está de frente no nosso corpo. Não é nossa pele, não é nosso olho, não é nossa boca. O nariz, ele está na dianteira de todos os sentidos. E esse nariz, ele foi, dentro dos dias atuais, aqui, olha, tão bonitinho, e que a Marlé escreveu: na natureza, o perfume das flores caminham com os ventos e sempre é um presente. Todos os perfumes caminham no ar, por isso que os perfumes são livres. E aí o que é feito? Qual é o nariz mais bonito da modernidade? É um nariz pequeno, pontudo e afilado. Imagina isso, a possibilidade de aspiração da vida através da inspiração, como se perde e como fica pequeno. Mas é claro que esse modelo é um modelo de matriz europeia, que tudo que é de matriz europeia, infelizmente, já está melhorando bastante, mas ainda é mais bonito, saudável nunca. Bem, baseado nisso que eu acabei de falar com vocês, o que aconteceu? Desde que a indústria química conseguiu, em laboratório, através da cadeia de benzeno, aquela história famosa de Kekulé, quando conseguiu reproduzir a molécula de perfume, a partir daí, isso foi mais ou menos no ano de 1700, os perfumes, os cheiros começaram a ser produzidos em laboratório. E esses cheiros de laboratório, eles foram tomando conta dos cheiros naturais, porque os cheiros de laboratório, eles podem ser mais aprisionados. E aí as indústrias de todos os sentidos, as indústrias dos sabores, as indústrias dos perfumes, passaram a se valer desses recursos para uma produção maciça. E aí o que vemos? O que vemos é uma utilização disso para venda e consumo. Quem é que compra? A maioria das lojas mais finas, mais chiques, elas têm um cheiro. Um cheiro de quê? Um cheiro de um perfume que não existe na natureza, mas que já está sendo registrado no nosso inconsciente para que a gente possa se lembrar daquela loja, para que a gente possa entrar naquela loja. Eu me lembro, há uns anos atrás, nós fomos fazer um passeio de avião e a minha neta Narayane foi junto. Eu me lembro que quando ela entrou no free shop do aeroporto, ela fez assim uma cara de espanto e: vovó, que perfume esse, vovó? E ela ficou encantada com aquele cheiro, porque essa é outra coisa. Os cheiros, assim como as ordens sociais, são classificadas pelo estilo clean.
por aquilo tudo que é limpo, por aquilo tudo que é branco e por aquilo tudo que é cheiroso. Então nós, na nossa inconsciência, nós fomos descartando aquilo que não é branco, aquilo que não é limpo, aquilo que não é cheiroso. E o que acontece? Sem esse equilíbrio, nós vamos perdendo a cada dia a nossa condição de humanidade. Porque o bonito que é limpo, branco, cheiroso ou sem cheiro. E aí o que foi feito? Dentro disso foram produzidos muitos cheiros para abafar aquilo que são os nossos cheiros. Cada ser humano tem uma forma de andar, cada ser humano tem uma música que toca no corpo. O meu corpo, como estrutura, ela pode se modificando, mas você às vezes vê na penumbra a silhueta de uma pessoa e você já sabe quem é se você o conhece bem, mas você o conhece pela dança. E qual é a dança? É o andar. Quem é que não conhece o cheiro de uma pessoa amada? E muitos dos relacionamentos, outra coisa que fez com que o olfato fosse abandonado, porque ele está ligado às questões ditas como inferiores, dentre essas a sexualidade. Porque as atrações, em sua maioria, se dá pelo cheiro. E esse cheiro, ele foi muito subjugado e até depreciado. Não bota o nariz aí, isso está cheirando mal, aquela pessoa cheira mal, mas não no sentido de cheirar, é porque aquela pessoa não é bem vista. E aí entra uma outra coisa, os cheiros estão ligados às nossas intuições. Intuição é subversiva, porque intuição não obedece a uma regra, não obedece ao campo mental, porque o campo mental ele quase não segura nada, pelo contrário, ele às vezes até atrapalha, mas a intuição não. A intuição sempre é certeira e o olfato é no sentido da intuição. Por isso que a gente sempre diz, isso aqui não está me cheirando bem. Isso aqui está me cheirando bem. Isso, vocês observem quem são os melhores perfumes. Os melhores perfumes são aqueles que têm bom fixador. Ou seja, ele fica muito tempo em nós. Ele fica, porque se ele é volátil, imagina, nós acabamos de ver que a produção dos cheiros é uma produção volátil, porque ela caminha através do ar e, como a Marleia falou, através do vento. Aí precisou se fazer uma coisa que grude. E como gruda, ele pode ficar mais tempo e ele tem mais valor. E é natural? Não. Então, nós já estamos quase encerrando nossa live de hoje. Eu quero passar para vocês algumas indicações, e a partir de agora eu vou passar sempre, para ampliação dos conteúdos. E nessas ampliações, eu quero registrar para vocês este livro aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, é um livro de uma brasileira. Isso aqui foi uma tese de doutorado que ela fez, chamada Mulheres Farejadoras. Olha o título desse livro, Mulheres Farejadoras. E um livro mais antigo, que eu já tenho, não sei nem se ele é vendido mais,
a história natural, não, a história cultural dos odores. Ele é tão antigo que ainda é daquela editora Jorge Zahar Editora. Esses 2 livros, eles são livros de grandes conteúdos, livros fascinantes, para que possamos compreender um assunto que pouco é ventilado. E também para que nós possamos ficar a par do que acontece hoje nessa invasão industrial que nós estamos à mercê de apropriação daquilo que é natural e tentando entrar em cada corpo a ferro e brasa como grande possibilidade de lucro e vendas. Outra coisa que a gente vai deixar bem claro aqui, que já está acontecendo danificação da mucosa olfativa por conta de uma química muito pesada nas indústrias. Nós temos aqui também nessa live uma pessoa que muito me ensina, que é a Alberta, e que ela me ensinou a fazer muitos produtos de limpeza naturais. E a vida, o nosso caminho hoje é um caminho de volta. E é um caminho de volta com a sabedoria que a sociedade já adquiriu. E a junção dessa tecnologia com a ancestralidade que vai dentro de nós fazer aquilo que é o caminho de volta. E esse caminho de volta eu encerro aqui com a famosa frase: o futuro é ancestral. Namaskar para vocês, muito obrigadas e até a nossa próxima live, quarta-feira, às 11h30. Para quem não assistiu, para quem quer assistir de novo, ela fica gravada no Instagram, @espacoayum. E também ela vai para o YouTube do Espaço Ayum, que é www.espaçoayum. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que me ouviram e até mais.